Dado que o sistema consiste em dois módulos, existe um executável para o PDV, ponto de venda, e outro executável para o que nós chamamos de retaguarda, que seria todo o restante da parte gerencial do sistema, no que tange a conferência do caixa, contabilidade, financeiro e etc. Essa interface ela consiste nesse executável com essa tela de login. Eu posso parametrizar previamente login e senha para esse terminal, assim bem como também faço a definição das diversas entidades que eu tiver acesso e quiser acessar através desse mesmo terminal. Então aqui nas opções eu posso configurar as diversas entidades nessa lista. Dado isso, basta que nós façamos o acesso. Daí ele vai carregar a interface conforme o usuário definido e na entidade que foi selecionada efetivamente. Feito isso, portanto, temos a interface de acordo com a linha do produto. Existem 4 linhas possíveis e também respectivamente com a versão dessa linha definida para essa entidade e especificamente para a empresa que estiver ativa aqui. Então, através desse campo de empresa, eu posso selecionar entre as diversas empresas que essa entidade compõe. A entidade nada mais é do que o grupo econômico, ou seja, todas as empresas relacionadas a esse cliente. E claro, através das definições do usuário, pode-se dizer em que empresas ele tem esse acesso. Portanto, eu posso virar entre as diversas empresas aqui. E um detalhe importante é que quando eu faço a virada de uma determinada empresa, eu devo clicar aqui dentro da interface de modo que ele faça a efetivação dessa modificação. Os menus do sistema consistem nessa barra lateral esquerda, onde tem os diversos módulos que igualmente esse usuário teria o acesso. Dentre esses módulos, por exemplo, teria o módulo padrão, onde existem o que nós chamamos de submenus, onde eu posso visualizar quais as opções daquele determinado submenu o cliente tem o acesso. Isso tudo também igualmente definido pelo nível de usuário vinculado a este. Opcionalmente, eu posso consultar as diversas telas do sistema através de uma tecla de atalho, o Ctrl F, onde eu posso buscar um fragmento do nome. Ou seja, se eu quiser buscar algo relacionado a agente, que seria qualquer pessoa jurídica ou física com relação com essa entidade, eu poderia escrever aqui o nome agente e dar Enter, que ele ia me mostrar todas as telas, dentre todos os menus, submenus e os ícones, que seriam essas letras, as que têm essa palavra-chave. E aí aqui, através daqui, eu posso abrir a tela respectiva diretamente. Igualmente, eu posso abrir telas adicionais dentro da minha rotina de trabalho, por cima dessas telas que eu já tenho abertas. Então eu vou dar mais uma vez o Ctrl F e digamos que eu gostaria de visualizar aqui a conferência do caixa. Então eu posso botar caixa, que ele me mostra todos os menus, submenus e ícones que tem essa palavra-chave caixa. E aqui eu posso abrir conferência do caixa. E aí, as diversas telas que eu vou abrindo vão navegando aqui. Por exemplo, eu vou abrir agora também algo que está relacionado com a rotina diária. Ctrl F, LMC. E aí eu posso abrir aqui a tela de LMC mesmo. E assim eu vou abrindo as diversas telas do sistema, dentre todas as possibilidades que esse usuário tem acesso. Igualmente, eu posso eventualmente ter clicado aqui fora e ele some todas essas janelas. Essas janelas estão abertas aqui e eu posso navegá-la entre elas
clicando aqui em janelas abertas e voltando na tela que eu gostaria. Alternativamente, eu posso deixar de maximizar a tela nesse botãozinho aqui, e com isso eu tenho o próprio sistema, o core dele, posso arrastar para lá e para cá, e também posso abrir e arrastar as diversas telas que estão abertas. Isso favorece se eu quiser fazer alguma consulta diretamente de uma tela na outra, e claro, isso vai com o tempo de utilização que você vai se habituando com a interface e usando esses recursos adicionais opcionalmente. Como ilustração de como posso restringir a visualização desses menus, eu vou abrir aqui a tela de níveis de usuários. E também vou abrir a tela de usuário. Portanto, nesse meu determinado usuário, eu digo em que empresas eu tenho o acesso e quais são os níveis de usuários, inclusive combinados, em que eu posso ter os acessos configurados a ele. Aqui eu estou apenas com esse nível de usuário 2 Master, que vem a ser um nível de super usuário, que tem acesso a praticamente todos os módulos, ou especificamente em todos nesse exemplo. Se eu vier aqui e buscar esse Master, percebe-se que ele, nos menus, que são o retrato exato do que está aqui, eu tenho submenus e os ícones, todos. E, portanto, eu vou habilitando e desabilitando os itens de cada um. No que se refere a esses menus, é bem visual. E aí eu tenho as funções específicas gerenciais no servidor, que seria a parte da retaguarda, aonde eu digo, dentre apesar do usuário poder ter o acesso à tela de agente, o que ele poderia fazer nessa tela de agente, e portanto ele pode somente consultar, então ele não teria esse acesso de salvar, ele poderia alterar a senha do agente, alterar os dados financeiros e assim por diante, dentre todas as telas que têm acessos especiais eventualmente. Nesse mesmo nível de usuário, eu igualmente posso determinar quais as funcionalidades que o usuário vai ter acesso no frente de loja, no PDV, que seria o outro executável. Aí aqui tem todas as possibilidades de um usuário fazer coisas no frente de loja. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma venda, se ele pode cancelar essa venda que está em curso, ou apenas se ele pode cancelar uma venda já finalizada, ou apenas a última venda anterior a essa, e, enfim, por aí vai todas as funcionalidades do PDV e as devidas permissões. Como ilustração de como seria o usuário sem os acessos totais, como esse exemplo, eu vou deslogar do sistema e fazer um exemplo com um usuário mais restrito. Então, ilustrando essa situação, eu vou no nível de usuário novamente e busco um gerente de posto, por exemplo. O gerente de posto, percebe-se que ele tem vários módulos que ele não tem acesso nenhum, e dentre os módulos que ele tem o acesso efetivamente, ainda assim não é um acesso total. Então percebe-se que não é aquele X de todos os acessos. Dentre o menu agentes, ele tem acesso à tela de agente, a de cliente avulso, dentre outras telas específicas, e ainda assim ele no agente, nas funções gerenciais, ele não pode fazer algumas coisas, como por exemplo alterar os dados financeiros desse cliente ou qualquer tipo de agente que seja. Portanto, o usuário usuário 3, por exemplo, eu vou obrigatoriamente fazer esse teste para ilustrar para vocês. Vou mudar mesmo o login e vou sair e entrar do sistema para vocês poderem visualizar a diferença que há entre um nível e outro de usuário na parte gerencial. Por
efetuar o logoff para sair e entrar do sistema. E vou alterar o usuário padrão nesse acesso. Perceba então que o usuário tem um acesso diferenciado, onde ele não tem acesso a todos os. Portanto, esse usuário agora não tem todos os acessos a todos os menus do sistema, conforme o anterior, que tem acesso total. E ainda que ele tenha acesso a um agente, por exemplo, ele não teria acesso a algumas determinadas funcionalidades relacionadas. Por exemplo, alterar os dados financeiros e assim por diante. E aqui, por exemplo, se eu tentar alterar algum dado financeiro, ele não vai me permitir que eu faça especificamente dados financeiros desse mesmo agente, ainda que ele possa gravar um novo agente, ele não conseguiria fazer as definições de faturamento e assim por diante. Quando eu tento salvar, ele avisa que ele não tem essa permissão e, portanto, ele pede a liberação de um usuário que o tenha. E assim eu faço as definições de acordo com cada perfil de usuário a ser definido no ato da entrevista prévia da implantação, onde faz-se a definição de o que cada usuário deve operar dentro do sistema. Isso tem um aspecto que também está ligado ao fato de que o usuário não tem que visualizar módulos, submenus e etc., dos quais ele não tem a necessidade de operar, e portanto o sistema fica mais limpo, mais simples de operar efetivamente.